Oferecimento Canicos Moda Nerd. O corona é apolítico, não tem ideologia. Eu vou falar um pouquinho de política hoje, mas o assunto continua sendo o corona. É que perguntaram se eu sou de direita ou de esquerda, e eu respondi que eu não tenho essa posição, essas tendências como um combo, porque ser de esquerda é assim, 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 assado. Ser de direita é assim, 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 assado, né? E eu não gosto dessa história de tem que ser tudo isso aqui ou tem que ser tudo isso aqui. Tem coisa legal aqui, tem coisa legal aqui, tem coisa legal aqui, tem coisa legal aqui, tem coisa, né? Tem coisa legal de tudo que é jeito. E aí, acharam que eu estava só tentando evitar a resposta. Não, eu dei a resposta que eu acho, que eu sou, que eu penso. E eu vou tentar detalhar um pouco mais agora, vai, vamos lá. Primeiro, ninguém falou para mim assim, faz o teste, não é teste, diagrama, usa o diagrama de Nolan, que vai dizer exatamente a sua posição política. Gente, esse diagrama foi inventado na década de 60, no final da década de 60. Então ele já tinha como base algumas coisas que eram daquela época, né? Vamos falar sério? É 60 anos atrás. Então já não é essa coisa toda. Tá, atualizaram, revisaram, colocaram algumas coisas, mas dessa forma que estão sugerindo fazer, e que as pessoas estão fazendo por aí, não vale, gente, nesses sites, nessas coisas que faz como se fosse um teste daqueles para identificar qual personagem de Cavaleiros do Zodíaco você é. E aí você responde perguntas e vem a resposta que você é sei lá quem. Né? Não, eu fiz o teste do Nolan. Eu fiz 3 vezes. Em cada uma delas deu uma coisa diferente. Tá? Numa delas deu que eu era um liberal de direita, meio como Reinaldo Azevedo, assim, né? Que eu seria isso. Na outra, disse que eu era um anarquista de esquerda. E aí a turma em que me colocaram era Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, essa turma. E na terceira vez deu que eu sou de extrema direita, Mussolini e Hitler. Sabe? O mesmo teste, assim, as mesmas respostas, lugares, sites diferentes, mas as mesmas respostas. O que eu penso em todas as vezes. A verdade do que eu penso eu não estava respondendo para ninguém, era um site, não tinha ninguém lendo o que eu ia responder, então eu não tinha por que mentir. E deu 3 coisas brutalmente diferentes. Então esse teste aí, esse negócio do Nolan, já, pelo menos os que estão na internet, talvez um com análise, com alguns profissionais pegando os resultados e fazendo análises, talvez isso funcione. Mas para quê? Cada um de nós sabe exatamente o que é, o que pensa, o que gosta e o que quer, né? Não, precisa de um teste para dizer para mim quem eu sou? Ah, faz favor, né? Vamos falar sério. Eu vou explicar o porquê da minha resposta e claro, o que isso tem a ver com o coronavírus, né? O que acontece é que vocês, mais jovens, têm uma visão de direita e esquerda que tem aí uns 5 anos de existência, essa visão. Né? É a coisa atual, como está agora, como está no Facebook, no Instagram, em todas as mensagens que mandam por WhatsApp, ou seja, em todos os lugares onde não vale a pena tentar se informar. Né? Não vale. A ideia de direita e esquerda foi variando de acordo com o tempo, foi mudando e mudando brutalmente. Quando eu era adolescente, no regime militar, certo? Então a direita era a repressão. Censura, tortura, prisão, morte. Isso era a direita. A direita era Adolf Hitler. Para todo mundo. Para todo mundo que não era de direita, a direita era... A imagem que representava a direita era Hitler. Nada além disso, nada abaixo disso, nada menos do que isso. Então, quando eu era adolescente, a direita era isso. Era uma coisa linha dura. Já a esquerda era uma coisa mais cultural, era uma coisa que tinha grandes músicas, grandes espetáculos, grandes textos de teatro, cineastas com cara de gênio, né? E a esquerda era assim, a cultura, era a defesa dos necessitados, era a proteção do povo. O pessoal de esquerda era quase Robin Hood. Ah, vamos defender todos os pobres. E eu acabei de notar que eu tô com uma blusa colocada aqui atrás de mim. Eu vou tirar, parece que isso aqui é ao vivo, né? Não, eu podia editar isso. Mas aí a blusa ia sumir assim, puf, sacanagem. Tira essa blusa daqui porque nem tá frio e vamos seguir.
Então, era isso, né? Direita, Hitler. Esquerda, Robin Hood. Ó, que maravilha. Década de 70 isso aí, tá? Por aí. A direita era uma coisa cômoda. Era cômodo ser de direita, porque afinal era o regime em vigor, né? E a esquerda era perigoso. A direita era obrigatória, né? Você tinha que... Era a única coisa certa a fazer. E a esquerda não era errado, era ilegal. Estava fora. Quem sugerisse que era de esquerda ia preso. Ia para cadeia, imediatamente. Bastava sugerir, bastava ter uma ideia que parecesse da esquerda, preso, cadeia. Era ilegal. Essas eram as posições. Mas o tempo foi passando, os anos se passaram. E quando eu estava ali na faixa dos 40 anos, quando acabou o regime militar e a esquerda entrou no poder, a esquerda, Fernando Henrique, ele se diz de esquerda até hoje, mas quando a esquerda entrou no poder, ela entrou meio, né, mentirinha, né, uma esquerda ligada a empresas e a bancos, que esquerda, né? Mas a direita não era proibida, não houve uma revanche, não houve assim, agora os partidos de direita são ilegais e vai preso se for, não, tá lá a direita, era a tal da oposição, eram os partidos de direita, né? Ela não era proibida, mas ela passou a ficar vergonhosa. As pessoas não tinham coragem de dizer que eram de direita, tá? Tinha assim uma imagem de que não era muito decente ser de direita, apesar do cara ser de direita, gostar de ser de direita e achar que a direita devia comandar a coisa toda, ele ficava quieto, calado, não contava isso pra ninguém porque era feio. Então a esquerda era o poder e a direita, embora não fosse ilegal, embora não fosse proibido, era dentro do armário, né? Era na moita, escondidinho. E hoje a coisa virou de novo, né? Virou outra vez. Hoje a esquerda não tem mais nem definição. Tem definição em lugares oficiais. Mas pro geral, pra galera, pro povão, o que é ser de esquerda? É ser bandido, ladrão, corrupto. Isso é ser de esquerda. Sabe? E a direita, o que é ser de direita? É ser patriótico, é uma coisa messiânica, salvadora, redentora, é uma coisa que vai salvar o país da desgraça e da miséria. Isso. Mas isso não é definição de posição política nenhuma, né? Vamos falar sério. Mas a classificação que querem hoje é simplistazinha também, né? Assim, a direita quer a economia privatizada e o mínimo de interferência do Estado na coisa econômica, né? Na vida econômica do país. E a parte moral, né? Conceitos de moral, família, decência são pré-determinados. Moral é isso, a família é constituída disso só, e decente é isso aqui. Qualquer coisa fora disso tá errado, não deve existir, não participa da coisa, certo? Tem que estar fora. Já a esquerda, ela quer o que é a definição, como definem. A esquerda quer o Estado interferindo em tudo, coordenando tudo, no comando da coisa toda da economia, né? E nos conceitos mais do dia a dia, a moral, a família e a decência são decididos por cada um, com a vida que se quiser ter. Essas são as duas definições básicas de esquerda e de direita, meio no oficial, tá? Os dois lados alegam que respeitam os limites da lei, principalmente a Constituição. Mas o que a gente vê não é nada disso, né, gente? Vamos falar sério, né? De nenhum lado, de nenhum lado. Não existe de verdade essa história de direita e de esquerda, gente. Não tem. O que existe é um grupo no poder querendo mais poder, poder total, e tentando destruir a imagem do outro grupo para se manter por cima da carne seca. É isso aí. Tanto faz o grupo. Não estou falando que é esse ou esse. Não, tanto faz. Se a direita está no poder, tenta esmagar a esquerda para se manter. Quando a esquerda está no poder, tenta acabar com a direita, ou ridicularizar a direita para ficar no poder. Sem parar. Os dois lados a mesma coisa, qualquer que seja o grupo. Não está fazendo diferença se o camarada é de esquerda, se é de direita, se ele é de centro, do que for.
Eles fazem lá meia dúzia de coisinha para agradar o eleitorado e vão cuidar de suas coisas, de suas vidas, de suas pretensões. Não importa qual dos lados. E, às vezes uns fazem meia dúzia de coisinha muito bem, com muita competência, que aparece muito. Às vezes faz meia dúzia de coisinha que não aparece, mas sempre fazem. Fazer algumas coisas certas, boas, todos fazem. E depois vão cuidar de suas coisas. Eles estão todos, sem exceção, estão cuidando dos seus interesses e dos interesses dos seus. Evidentemente, se os interesses deles coincidem com os nossos, aí a gente aplaude. Mas é porque coincidiu. Não é porque cuidou dos nossos interesses. É porque aquele interesse, isso aqui, se fizer aquilo, e por acaso o povo aqui diz, isso foi legal, o cara é bom, o cara é o máximo, o cara é joia. Mas basta ele fazer uma coisinha que desagrade, uma leizinha que prejudique alguém, uma coisinha que tire, reduza um pouco algum conforto de alguém, pronto, o governo não presta, vamos bater panela, vamos gritar fora, ou vamos gritar dentro, ou vamos... Pelo amor de Deus. Quer ver um exemplo? Que, assim, do quão pouco realmente interfere? A gente interfere porque a gente briga, interfere porque a gente discute, interfere porque a gente não fala de outra coisa, dia e noite fica brigando na internet, xingando uns aos outros e falando um monte de bobagens, porque na verdade, prenderam o pessoal, não foi? Teve a investigação, teve o negócio da Petrobras, tá? Vamos falar desse assunto. Petrobras. Estão roubando a Petrobras, estão tomando dinheiro, a Petrobras vai falir, a Petrobras vai acabar, para tudo, investiga, descobre e pega gravações e pega não sei o que e sai, prenderam um bando de gente, estavam roubando mesmo, estavam metendo a mão lá, uma porção de gente que estava metendo a mão, acabou presa, foi pra cadeia, alguns devolveram dinheiro para a Petrobras, nossa, que coisa grande, que coisa bonita, e isso reduziu o preço da gasolina em quê? Quantos centavos? Hein? A sua vida, o seu dia a dia. O fato de não estarem mais roubando a Petrobras melhorou sua vida em quê? Não melhorou em nada. O preço do ônibus aumentou, o preço do metrô aumentou, as coisas que aumentam o preço por causa de transporte continuam aumentando e a gasolina não para de aumentar. Então não fez diferença nenhuma se a Petrobras tinha muito dinheiro ou se devolveram o dinheiro para ela. Não interfere com a nossa vida, interfere com eles. Interfere com as grandes negociações e com negociações com o mundo. Mas conosco, muito pouco. Muito pouco. Interfere quase nada. Entende? Por essas coisas é que eu digo que eu não sou nem coxinha nem petralha. E sim, é possível sim não ser uma coisa nem outra e poder criticar o que acha de errado em todas as coisas e apoiar o que acha de bom em todas as coisas, porque tem coisas muito ruins e coisas bem legais em todas as coisas, porque não é a coisa em si, não é a ideia, não é a ideologia em si que é ruim ou boa, são as pessoas envolvidas ali que são ruins ou boas, e tem gente ruim e gente boa nos todos os lados, não ia falar nos dois não, em todos os lados, até porque não tem lado, né? Não tem, são pessoas. Existe gente boa, gente decente, gente altruísta, gente bem legal, tanto no que a gente chama de direita quanto no que a gente chama de esquerda, porque hoje em dia a gente chama de direita e esquerda coisas muito estranhas para mim. Tá? Misturou muito a coisa, né? E tem os canalhas, os patifes, os trambiqueiros, nos dois lados também, nos dois lados. Então, gente, nesse momento, nessa hora, tanto faz se o cara é comunista, se é nazista, se é de direita, se é de esquerda, se é de centro, se o herói dele é o Hitler, é o Mussolini, é o Goebbels, é o Stalin, é o Trotsky, Fidel Castro, se o livro de cabeceira dele é Mein Kampf, ou se é o Capital, se ele é da escola de Chicago, se ele é gramscista, se ele é olavista, se para ele o mundo é redondo, é um disco achatado, ou se é uma bola quadrada, tanto faz. Nada disso neste momento importa. Pode-se voltar tudo isso em seguida. Em seguida, neste momento, todo este povo tem um inimigo em comum, que é uma coisiquinha desse tamanhoquinho assim, ó. Né? Isso é mentira! Isso é... Porque eu li no Facebook, peguei uma informação, mandaram para mim uma informação pelo WhatsApp de que isso é assim, isso é assim. Gente, por favor, não importa qual a sua posição política, qual a sua posição no mundo, o que importa é, em primeiro lugar, acima de tudo, gente, por favor,
Instagram, Facebook e principalmente o WhatsApp não é lugar de ninguém se informar de nada. Não são fontes de informação, são fontes de fofocas, são fontes de notícias falsas. Ali se põe o que se quer, o que se bem entende. Não dá para acreditar, não dá para selecionar. Ah, isso é verdade, ah, isso não é. Ah, não dá, não dá. Então esquece. Usa tudo isso como se usa normalmente, para diversão, para se informar sobre o próximo filme que vai ser lançado, sei lá, essas coisas assim, tá? Para informações de verdade, coisas sérias. Não adianta, gente. A mídia oficial é a mídia oficial, a mídia profissional, tá? O rádio, a TV, o jornal, as revistas, eles têm compromissos. Essa gente tem nome, não é aquele cara que vem com o pseudônimo KXY98 e que mandam ou o amigo que recebeu do amigo que recebeu do amigo que achou informação não se sabe onde. Não, é gente com nome que assina suas matérias, gente que se responsabiliza pelo que disse. Então, e é mentira essa história, não, tá tudo sob controle. Mas quem é que tem esse poder de dominar todos os jornais, revistas, rádios, televisões, tudo do mundo inteiro? Não existe. O que é Thanos? Não tem, gente, não tem, acreditem, não tem domínio nenhum. Claro, tem domínio particular. Esta emissora tem um pensamento X, essa outra tem um pensamento Y. Tirando os dois extremos, porque tem dois extremos, né? O que está no meio dá para acreditar. Escuta aqui, escuta ali, assiste lá, dá uma lida aqui, e aí você faz um apanhado e tira disso tudo a verdade. O vírus é mortal? Vai acabar com metade da humanidade? Não sei. O vírus é uma gripinha à toa? Alguns velhos vão morrer porque são velhos e o resto vai só espirrar, tossir e sarar? Não sei. Neste momento a gente tem notícias dizendo, cuidem-se. Tome cuidado. Qual é o cuidado? Nossa, é uma coisa muito difícil, muito cara, nem todo mundo pode fazer. Não! É uma coisa muito simples. Não sai de casa. Olha que fácil, né? Fica em casa. Ah, mas eu tenho que trabalhar. Como é que eu vou fazer? Tá. Paciência. Muita gente tem que sair de casa. Muita gente vai sair de casa. Mas vamos evitar ao máximo. Quanto menos sair, não sair para festa, não sair para o baile, não sair para balada, não sair para praia, não sair para rua para fazer manifestação, não fazer ajuntamento, né? Ter distância um pouco entre as pessoas. Lava a mão, não custa nada lavar a mão. Mas não tem mais álcool gel. Álcool gel é para quando você não pode lavar a mão. Aí você passa o álcool, certo? E pode ser o outro também, tá? Não precisa ser gel, não. O gel é porque é mais fácil de carregar, só por isso. Pode ser o outro álcool, o álcool líquido normal, 70 graus. Passa ele aqui, dá a mesma coisa, é igualzinho. Mas é para quando não dá para lavar. Você tem um lugar que tem água, tem sabonete, tem sabão, lava a mão. Acabou. Evita contatos, evita gente que o neguinho tá espirrando, tá resfriado, não chega perto, se afasta, limpa as coisas, mantém um pouco mais de hábitos de higiene, um pouco mais detalhados do que nós estamos habituados no nosso dia a dia. Não é difícil de fazer isso, não custa nada fazer isso. E na pior das hipóteses, mas eu não vou pegar nada, eu sou saudável. Mas talvez você leve para sua casa, talvez seu pai, sua mãe, sua avó, talvez um vizinho de quem você goste muito, né? Tem uma porção de gente, um namorado, uma namorada, tem uma porção de gente que depende da gente, de cada um de nós. Nós não somos ilhas, nós somos interdependentes. Então, não custa nada fazer isso. E não tem nada para fazer, o seu trabalho, tem um monte de gente cujo trabalho parou, fechou. O meu, por exemplo, sim, tá? Os estúdios de dublagem da cidade estão todos fechados, parados. Eu não estou indo trabalhar, não estou faturando um único centavo. Paciência. É um momento, não é a vida acabou, não, é um momento da vida. Não se sabe quanto vai durar, pode durar alguns meses ainda, pode ser trágico, pode durar algumas semanas e só criar um probleminha ou outro, né? Mas o lugar para se informar é a mídia oficial, gente. Não é o WhatsApp. O WhatsApp não é uma fonte de informação para ninguém. Não serve para nada. Na dúvida, tem 10 informações que são piadas, ou que são trambiques, ou que são fake news, como se é, tinha uma que era verdade. Faz o seguinte, para evitar aborrecimento, nenhuma é verdade e pronto, vai saber no outro lugar. Vai se informar pelo rádio, pela TV, pelo jornal. Vai se informar com profissionais da informação que não estão ali
botando seus nomes embaixo para correr risco de pagar mico depois, né? E eles têm obrigações a cumprir com leitores, com ouvintes, com espectadores. Eles têm obrigações sim, eles têm responsabilidade sim. Não está tudo dominado como se diz, não, tá? Ainda é o melhor lugar para se obter informação, ainda é o melhor lugar. Agora, esses outros não são nem o pior lugar, não são lugar de obter informação. Facebook e WhatsApp não é lugar de obter informação, beleza? E vamos tentar seguir, né? Vamos tentar fazer sem precisar que haja as imposições que já estão começando a haver. Fecham os parques. Por que estão fechados todos os parques de São Paulo? Ibirapuera, Vila Lobos, Parque da Água Branca, tudo fechado, portão trancado. Porque o povo vai. Oh, todo mundo não pode ir trabalhar. Oh, que legal, vamos passear no Ibirapuera. Ficaram loucos? Pois a ideia de não ir trabalhar é para não ter contato, para não ter ajuntamento, para não ter muita gente. Aí todo mundo vai para o Ibirapuera, triplica o número de pessoas. Gente, isso triplica o número de busca de atendimento em hospitais. Não vai dar conta. A intenção não é só você não contrair. Não, a intenção é você não ocupar o hospital. Deixar lugar para quem realmente vai precisar. Não custa nada ajudar nesse sentido. E cada um cuidar de si, né? Não precisar que o papai governo, que, sei lá, que a mamãe prefeitura, que o papai governo de estado ou o vovô governo federal deem ordens para nós e nos ensinem a cuidar de nós mesmos. Caramba, cada um sabe, né? Vamos falar sério, não precisa de imposição de ninguém. Porque, ó, ninguém cuida da gente melhor do que a gente. Até já já. Oferecimento Canicos Moda Nerd.